Bom dia a todos. O meu nome é Luís Ferro e dou-vos uma vez mais as boas-vindas a mais um vídeo do canal Chaumbra. O tema do vídeo de hoje, vai ser sobre o que é ser, na verdade, um terapeuta holístico. Nós ouvimos falar muito de holismo, ouvimos falar muito de holística, ouvimos falar muito de terapeutas holísticos. Mas o que é, na verdade, a holística? O que é, na verdade, o holismo? E o que é, na verdade, ser um terapeuta holístico? A palavra holismo deriva do termo grego holos, que significa todo. Portanto, o conceito, a ideia-chave por detrás daquilo que nós atualmente entendemos como holismo é uma ideia já muito antiga. Basta ver que já no século VI a.C., o filósofo pré-socrático Heráclito de Éfeso dizia que a parte é diferente do todo, mas também é o mesmo que o todo. A essência é o todo e a parte. E alguns séculos depois, Aristóteles reafirmava: o todo é maior do que a simples soma das suas partes. Portanto, a ideia do que nós atualmente entendemos como holismo já existia há muitos séculos na era pré-socrática. Agora, quem realmente cunhou o termo holismo, quem, digamos, lhe deu uma cara, um rosto e uma identidade, foi um senhor chamado Jan Smuts, que em 1926 publicou o livro Holism and Evolution, que fez, aliás, parte do início do nosso vídeo, e em que nesse livro, entre muitas outras coisas, definiu o holismo como a tendência da natureza de usar a evolução criativa para formar um todo que é maior do que a soma das suas partes. Mas quem foi, afinal, Jan Smuts? O homem que primeiro deu ao holismo o significado que atualmente conhecemos. Ora bem, Jan Smuts foi uma personagem absolutamente fascinante. Ele era sul-africano e foi um político, um militar, um filósofo, um pensador e foi também, durante 2 períodos, primeiro-ministro da República da África do Sul e um membro muito proeminente da Commonwealth. Ele, enquanto militar, esteve presente tanto na Primeira como na Segunda Guerra Mundial. E na Segunda Guerra Mundial serviu inclusivamente como marechal de campo de Winston Churchill. Ele tem também uma particularidade única na história mundial e que todos esperamos que não se volte a repetir. Precisamente por ter sido em 2 ocasiões primeiro-ministro da África do Sul, ele é o único personagem mundial que faz parte, assinou ambos os tratados de paz, tanto da Primeira como da Segunda Guerra Mundial, pois coincidiu de exercer as funções de primeiro-ministro tanto na Primeira como na Segunda Guerra Mundial. Para ser inteiramente justo, Smuts nem sempre teve ao longo da sua vida as ideias com que foi evoluindo e com que foi progredindo. Numa fase inicial, ele defendeu efetivamente a segregação da população negra e combatia a emancipação dos povos negros na África do Sul. No entanto, as suas ideias foram evoluindo precisamente a partir da altura em que escreveu Holism and Evolution. Portanto, a evolução, a visão holística desenvolveu-se dentro dele próprio. E tanto assim que após a Segunda Guerra Mundial, nas eleições de 1948, quando ele foi derrotado, precisamente por já não suportar as ideias da segregação que grande parte da população ainda defendia, ele foi derrotado nessas eleições. E foi precisamente em 1948, data em que Smuts foi derrotado e apeado do seu cargo de primeiro-ministro, que foi implantado o apartheid na África do Sul, precisamente pelo partido de linha dura que o derrotou, defendendo umas ideias antagónicas às suas. Já em 1926,
data da publicação do seu livro, Ian Smuts defendia que a compartimentação da ciência entre disciplinas estanques apenas cria divisões e obstáculos à compreensão e ao conhecimento. Igualmente que a vida, a mente e a matéria não podiam ser vistos como domínios separados, mas antes como partes de um mesmo todo infinitamente superior e que se interpenetravam e interinfluenciavam mutuamente. O que isto significa é que, embora Holism Evolution seja um livro praticamente desconhecido para toda a gente e que Ian Smuts seja um pensador praticamente esquecido por todos, se formos olhar retrospectivamente a partir do que sabemos hoje, vamos descobrir provavelmente que Holism Evolution foi um dos livros mais importantes, mais marcantes e mais transformadores do século XX. Pois é ele o primeiro que desafia as lógicas da dicotomia e do mecanicismo tão em voga desde Descartes. E intui, é essa a palavra certa, intui o advento de uma nova era em que a ciência, a sociedade e até a própria vida iriam ser encaradas de uma maneira integrada e não compartimentada como até aí. Segundo alguns de seus biógrafos, quando leu o livro de Ian Smuts, Holism and Evolution, Albert Einstein terá afirmado várias vezes: vão existir duas estruturas mentais que vão comandar a humanidade no próximo milénio. A sua própria teoria da relatividade e o holismo de Ian Smuts. E visto do ponto de vista onde nos encontramos atualmente, somos forçados a reconhecer que, uma vez mais, Albert Einstein não estava enganado. E assim sendo, chegamos aos dias de hoje. Desde que em 1926 Ian Smuts cunhou a palavra holismo, ela sofreu um grande desenvolvimento e alargou o seu âmbito em várias direções. Inicialmente, Ian Smuts estava a pensar essencialmente no conhecimento científico e como a ciência, no seu tempo, estava perfeitamente estruturada, fragmentada e estanque em compartimentos absolutamente separados e que não deixavam fluir o conhecimento entre si e, mais do que permitirem o avanço, eram verdadeiros obstáculos ao disseminar do conhecimento e do avanço científico. Igualmente, ele pensou na palavra holismo para concretizar um dos seus grandes sonhos e ideais políticos, que era a criação de uma Liga das Nações, que, de alguma maneira, amenizasse a grande estanquidade e a grande fragmentação que havia igualmente a nível de países e de fronteiras, que permitisse um maior fluir, tanto de riqueza, como de população, como de conhecimento, dentro de uma grande massa de países. A própria definição inicial de holismo, que Ian Smuts cunhou como uma evolução criativa, abria espaço a que esse desenvolvimento, esse alargamento, essa evolução criativa se pudesse dar no âmbito do holismo. Nos dias de hoje, além do mundo científico e empresarial e do mundo político e social, o holismo atingiu igualmente a medicina e as terapias. No mundo oriental, o holismo é aplicado há milénios sem nunca lhe chamarem holismo. Disciplinas como o yoga, a acupuntura, a medicina tradicional chinesa, a ayurvédica, o taoísmo aplicam uma visão holística há milénios e nunca tiveram qualquer problema de definição. No mundo ocidental, no entanto, existe uma grande confusão sobre o que é praticar ou não praticar uma terapia holística e sobre o que é ser, afinal, um terapeuta holístico. Mas então vamos começar por aquilo que a holística não é. A holística definitivamente não é uma ciência, definitivamente não é uma religião,
definitivamente não é filosofia e definitivamente não é misticismo. A holística tem uma visão do mundo unificadora que se opõe à visão dualista, mecanicista e fragmentadora que nos governou durante os últimos séculos e que não consegue ver o homem como um todo, como um ser indivisível. No entanto, apesar de não ser nenhuma delas, a holística abrange todas as áreas de atuação de um indivíduo. Quer dizer que a holística abrange a filosofia, abrange a arte, abrange a religião, abrange a ciência, abrange as tradições e abrange o misticismo. Ou seja, a holística não fecha portas nem constrói muros. A holística cria pontes e cria relações entre pontos aparentemente irreconciliáveis, como, por exemplo, a tradição mística oriental e a ciência ocidental. Ou seja, a holística nem exclui, nem condena, nem separa, nem mistura, nem certifica, nem exclui. A holística procura juntar partes para se tornar num todo infinitamente maior. Por isso, nenhuma visão holística se pode considerar mais correta, mais acertada ou mais verdadeira do que qualquer outra. Isso seria precisamente fazer o mesmo que todas as religiões, ideologias e correntes messiânicas têm feito ao longo dos últimos milénios, tentando arregimentar e enclausurar os seus próprios fiéis em torno de uma verdade maior e contrapondo-se à verdade menor e aos deuses menores das outras correntes messiânicas. Pelo contrário, uma visão holística não se pode nunca deixar enclausurar por qualquer ideologia, por qualquer religião ou por qualquer filosofia, seja ela qual for. Mas tudo isto dito, o que é, afinal, ser um terapeuta holístico? Um terapeuta holístico é, pela própria definição, alguém que se preocupa em olhar para a pessoa que tem diante de si de um ponto de vista físico, de um ponto de vista mental, de um ponto de vista energético e de um ponto de vista espiritual. Porque ele sabe que todas estas realidades se interagem e se interpenetram de maneira a influenciar a atuação e o sentido de vida do próprio indivíduo. Mas o terapeuta energético é também alguém que não se contenta em tratar dos sintomas, mas se preocupa primeiramente em descobrir e atacar as causas desses mesmos sintomas. Na minha opinião, e é apenas a minha opinião pessoal, eu não concebo um terapeuta holístico que se contente em tratar dos efeitos, que são as doenças e os sintomas, sem se preocupar igualmente ou primeiramente em descobrir as causas, que são os desequilíbrios energéticos, mentais ou espirituais, que são a causa primordial da esmagadora maioria das doenças. Esta é, portanto, a versão mais vulgarmente aceite do que é ser um terapeuta holístico. No entanto, esta para mim é ainda assim uma versão reducionista do que deveria ser um verdadeiro terapeuta holístico. Porque ser holístico é muito mais do que isto. Ser holístico é saber que o homem não pode ser dissociado dos seus semelhantes, não pode ser dissociado dos restantes animais e não pode ser dissociado da natureza como um todo. O que isto significa é que qualquer agressão à natureza, no seu todo, não pode ser sequer considerado um crime contra terceiros. É um crime contra nós próprios. Portanto, ser holístico não pode nunca ser dissociado de ser uma pessoa profundamente ecológica. E um ser verdadeiramente holístico não pode deixar de encontrar pontos de contacto com movimentos e com filosofias anticulturais a cada altura da evolução humana. Um ser verdadeiramente holístico não pode deixar de encontrar pontos de contacto com os movimentos antinucleares, não pode deixar de encontrar pontos de contacto
com os movimentos ecológicos. Não pode deixar de encontrar pontos de contacto com os movimentos anti-armamento. Não pode deixar de encontrar pontos de contacto com os movimentos de emancipação feminina. Não pode deixar de encontrar pontos de contacto com os movimentos de libertação ética. Não pode deixar de encontrar pontos de contacto com os movimentos antirracistas. Não pode deixar de encontrar pontos de contacto com a fome no mundo e o combate à fome e às desigualdades no mundo. E não pode deixar de encontrar pontos de contacto com todo e qualquer movimento que combata a terrível desigualdade humana, económica e social que existe na nossa sociedade nos mais variados pontos do globo. Todas estas correntes e todos estes movimentos que eu acabei de referir têm um ponto em comum, que é a resistência aos padrões dominantes do mecanicismo, dualismo e determinismo que governam a nossa sociedade há muitos séculos e que resultam no domínio, no controle e no poder de uma pequena classe dominante sobre o restante da população, seja através do poder económico, seja através da força bruta ou, na maior parte das vezes, através de um simulacro de democracia que é como vivem a maior parte dos países, mesmo no mundo ocidental. Tudo isto resulta numa sociedade profundamente desigual e competitiva, em que cada um se preocupa quase exclusivamente com a sua própria sobrevivência e em que palavras como cooperação e solidariedade caíram praticamente em desuso. Eu, no entanto, iria ainda mais longe na minha exigência pessoal do que é ser um terapeuta holístico. Depois de vermos as exigências macro, podemos passar às exigências micro, que é no fundo aquilo que nos define enquanto seres e enquanto pessoas. Se tu fores na rua e atirares o cigarro para o chão, tu não és um terapeuta holístico. Se tu fores passear o teu cão e não apanhares os detritos do chão, tu não és um terapeuta holístico. Se tu fores na rua e atirares papéis ou outros detritos para o chão, tu não és um terapeuta holístico. Se ao saíres do prédio tu não cumprimentares o porteiro, tu não és um terapeuta holístico. Se tu não respeitares o homem do lixo, tu não és um terapeuta holístico. Se passares a vida a criticar e a julgar as outras pessoas, tu não és um terapeuta holístico. Se tu passares a vida a competir em vez de cooperares e colaborares com outros terapeutas, tu não és um terapeuta holístico. Tu podes praticar uma terapia, mas não és um terapeuta holístico. Para terminar, eu gostaria de me despedir com uma citação de Agostinho da Silva. Creio que uma das atitudes fundamentais do homem humano deve ser a de reconhecer em si, numa falta de compreensão ou numa falta de ação, a origem das deficiências que nota no ambiente em que vive. Só começamos, na verdade, a melhorar quando deixamos de nos queixar dos outros para nos queixarmos de nós próprios. Quando nos resolvemos a fornecer nós próprios ao mundo o que nos parece faltar-lhe. Numa palavra, quando passamos de uma atitude pessimista censura a uma atitude de criação otimista. Otimista não quanto ao estado presente, mas quanto aos resultados futuros. O mesmo terá já dado um grande passo para impedir os ataques, quando aceitar que só puderam existir porque a sua ação não foi a que deveria ter sido. Quando se lembrar ainda de que toda a sua coragem se não deve empregar a combater, mas a construir. Agostinho da Silva não escreveu, obviamente, estas linhas a pensar na holística e nos terapeutas holísticos. Mas poderia perfeitamente tê-lo feito. Obrigado a todos por estarem aí e até ao próximo vídeo no canal Chambra.